Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu dirigi e editei um VFX para Volkswagen usando DaVinci Resolve e Blender. A gente fechou a proposta de um vídeo para uma campanha da Volkswagen para o novo Taos 2024. A ideia veio da agência e era simples. O Taos 2024 parava em frente a uma parede com um cartaz de cinema anunciando o filme da nova campanha e o carro abriria o porta-malas e pulariam várias pipocas. Para esse VFX eu ia precisar da ajuda de toda a equipe. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi organizar um fluxograma para que toda a equipe tivesse ciente do que a gente ia precisar. Eu também fiz um modelo em 3D low poly da animação para ter uma ciência maior de como ficaria o resultado final. Por mais que esse vídeo não seja exatamente bonito, ele é muito bom para ritmar as coisas e entender quando uma coisa vai acontecer e que tempo mais ou menos essa coisa vai demorar para acontecer. Agora que estava tudo organizado e todo mundo já sabia o que a gente precisava fazer, o primeiro passo era achar um lugar para fazer essa gravação. Eu não estava muito otimista porque eu achei que só uma parede talvez não fosse vender o vídeo, né? A gente saiu para procurar uns lugares e nada estava chamando a atenção até que a gente achou um lugar que era literalmente perfeito. Bom, Tijo, achei o lugar perfeito, mano. Dá uma olhada aqui, a gente substitui pela fachada do cinema. O carro para aqui na frente, parou na faixa. Eu vi uma parede de tijolinhos que me lembrou a Cinemateca. Eu achei que aquilo poderia ser também um cinema, né? Por que não? Nessa hora deu uma animada muito boa. Eu achei que nesse momento a gente ia conseguir entregar uma parada mais completa. Eu comecei a gravar algumas imagens pra gente montar um monstro pra mostrar pra cliente e pra gente ver uma coisa, enfim, funcionando. E foi nesse momento que eu tomei a decisão de realmente fazer o cinema todo em 3D. O que fez eu começar a trabalhar como se fosse num rascunho do VFX. Porque eu meio que passo por todas as etapas que eu vou ter que passar naquela locação específica. Eu vou saber as dificuldades que eu vou ter pra grudar uma coisa numa parede X, ou abrir um buraco em tal parede tal, e como que vai ser essa integração com o ambiente. Então, esse é o momento de sentir muito bem as imagens, de testar alguns assets e tentar montar uma coisa que já seja uma coisa real. A primeira versão ficou parecendo uma quitanda, mas a prova de conceito estava lá. Eu só precisava modelar uns assets mais sofisticados e pensar num jeito melhor de posicionar as coisas. Era hora de dar os próximos passos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar um mapa de luz para o JP, que estava como diretor de foto desse projeto, para que a gente alinhasse e resolvesse um dos maiores problemas que eu tinha visto nessa primeira versão. O prédio onde a gente ia fazer o vídeo estava alugando, então ele tinha um aspecto muito de lugar não frequentado. Então eu queria que tivessem luzes nas janelas, as janelas fossem iluminadas, porque a gente precisava de informação na cena para rastrear, né, fazer o tracking e reconstruir algumas partes do cinema. Colocamos uma luz específica para emitir o que seria a luz que seria emitida pelo pôster luminoso que a gente teria que colocar no vídeo. Essa parada de fazer a luz digital interagir com a luz física fazem muita diferença. Eu diria que talvez essa seja a coisa que mais faz você vender o peixe do VFX que você está fazendo. Depois disso, eu montei a ordem do dia e mais alguns documentos auxiliares que a gente ia usar para o dia da gravação, e a gente decidiu gravar na horizontal. A cena tinha que ser noturna, porque toda a ideia do vídeo era ser uma coisa, essa vibe cinema e tal, luzes mais aconchegantes e uma estética de cinema. A gente conseguiu cropar da horizontal para vertical porque a gente estava gravando com uma Blackmagic 6K Pro e uma lente de cinema DZO. Então a gente tinha um bom vidro e a gente tinha uma boa câmera para fazer essa captação. Vamos lá, rapaziada, a gente tá a caminho já do lugar. A ideia agora é chegar lá, varrer todo o local. A gente vai subir todas as luzes e a gente tá indo... um vídeo de Taos. E... eu bati no para-brisa. Rapaziada, ó, o tetinho solar. Se vocês estão assistindo esse vídeo é porque deu certo. Não necessariamente. Quantas pessoas vão estar nessa porra? 20. 20 pessoas? Então, vai umas 20 pessoas. Não sei de onde veio tanta gente assim. Não vai precisar de tudo isso, né? Vai umas pessoas, vai só de observação. Vou fazer só igual Chiquinho aí. Vou fazer uma observação, eu ia fazer assim. Semana do VFX de verdade. Uma semana de imersão completa com os maiores profissionais do mercado, fazendo VFX, faturando mais de R$1 trilhão por dia. Eu não vou ficar falando tanto da captação e dessas outras partes porque está no @MovieID-filmes no Instagram. E é isso, agora que a gente terminou a captação do carro estacionando na frente do muro vazio e abrindo o porta-malas, a gente precisava só transformar esse prédio alugado num cinema e encher esse porta-malas de pipoca. Tudo em 3D, né? Óbvio, tudo na pós. Depois de traquear a cena, eu reconstruí a geometria do prédio, uma geometria base pra gente ter como referência, e abri um buraco na parede, usando tudo os point clouds como referência, e eu usei um truque muito engraçado com o holdout pra fazer sumir essas partes do lado do buraco.
como naquele primeiro vídeo, a coisa que mais me incomodou foi o toldo, eu comecei modelando essa fachada no cinema, baseado no cinema da Disney. Eu vi algumas fotos na internet, tentei modelar uma coisa parecida, e eu usei alguns truques como bevels, com perfis personalizados, esse tipo de coisa. Eu queria que fosse muito fácil de entender que aquilo é um cinema, olhando pela fachada e também olhando para o que tem dentro desse cinema. Então foi aí que eu comecei a trabalhar no interior do cinema. Aqui eu baixei alguns assets na internet, coisas que fossem relacionadas com cinema, pipoca, refrigerante, sei lá, máquina de pipoca, uma coisa que parecia um balcão. E a lógica era montar uma coisa que se parecesse com um caixa, um balcão, alguma coisa nesse sentido, e parecer que tem um cinema lá dentro mesmo. Eu achei que tinha ficado legal, mas eu senti que ainda faltava uma coisa pra integrar esse CG com um vídeo de verdade. E foi aí que eu pensei numa parada que eu não sabia o nome ainda, que são os organizadores de fila. Eu achei que isso seria legal porque isso seria uma coisa que daria pra colocar mais pra dentro do prédio e saindo pra fora, né? Então uma coisa que tá dentro do prédio e tá fora na rua. Por que isso é importante? Porque eu quebro todas essas linhas paralelas, esse monte de coisa amontoada, e eu coloco um CG que ele atravessa essas linhas paralelas de forma essa palavra é difícil, de forma perpendicular. Isso faz com que essa integração do CG fique muito mais orgânica. Olha como tem mais detalhes pequenos misturados aí no vídeo e no CG. Então dá uma embaralhada nas duas coisas, acho que fica mais legal. Nesse ponto eu já estava muito satisfeito com a estética da fachada, já era muito mais do que, enfim, a gente tinha de tempo para fazer, e eu decidi ir para a parte das pipocas. A princípio eu tentei usar o sistema de partículas do Blender, mas eu tive uma péssima surpresa numa hora não muito agradável. As partículas do Blender, do solver do Blender, não tem self-collisions, não tem colisões entre si. Depois de algumas horas procurando, eu achei um addon chamado Molecular Plus, que é de um cara, eu achei no GitHub, U3D Real. Eu não sei se essa é a pronúncia, provavelmente é em inglês, é U3D Real, tudo junto. É isso. E esse addon, ele tem a possibilidade de spawnar as pipocas, de fazer as pipocas aparecerem. O legal disso é que elas colidem entre si. Então dá pra estender esse porta-malas gigante pra caber muita pipoca. Lá dentro tem um mecanismo. Esse mecanismo tem colisão e ele vai empurrando as pipocas e vai ter esse efeito de transbordando. Para contextualizar o vídeo no começo, eu também coloquei uma cena do painel do carro indo em direção ao cinema e alguns sound effects. No resultado final, o vídeo ficou assim. Você quer que eu tive que passar muito rápido nas coisas e explicar as coisas muito rápido, mas se você quiser trocar ideias sobre esse projeto comigo, eu vou deixar aqui meu Instagram, @ocid, vou deixar o Instagram da Movedi, da produtora, da loja e da locadora. E é isso, eu quero agradecer a você que assistiu até aqui, muitíssimo obrigado por assistir e lembra disso? Eu falava isso. Até mais.